Olá pessoal, queria mostrar hoje para vocês aqui um brinquedinho novo que eu recebi sexta-feira, que é a Torre de Hanoi. Eu considero, assim, é na verdade um exemplo muito usado e muito famoso quando a gente vai estudar problemas que podem ser resolvidos por recursão. E eu considero ele, assim, eu considero um exemplo ótimo para a gente entender como um problema que parece muito complicado, com a programação e com o pensamento recursivo, vira 3 linhas de código. Então, basicamente, o desafio é o seguinte: a gente tem alguns discos de tamanhos diferentes que estão em um dos pinos, né? A gente tem 3 pinos, né, na configuração da Torre de Hanoi, e inicialmente todos os discos estão no pino mais à esquerda. A gente quer transferir toda essa pilha de discos para o pino mais à direita. E esse pino do meio, ele só serve de apoio, né? É um pino que em que a gente pode colocar os discos de maneira temporária. As regras são: você só pode mover um disco por vez. Sempre move o disco que está no topo das pilhas. Então nunca você tira um disco assim, que está lá no final, né, ou no meio. Sempre pega o disco do topo. Só pode mover um disco por vez. E também você nunca pode colocar um disco menor embaixo de um disco maior, né? Então esse disco aqui é maior do que o laranja, eu não posso colocar ele em cima do laranja. Então a gente tem que obedecer essas regras de sempre tirar um disco por vez, tirando o disco do topo das pilhas, e manter sempre a ordem decrescente nas pilhas, né? Do maior para o menor. Então vou fazer um exemplo. Vamos imaginar que a gente só tem... Primeiro, se a gente só tiver um disco, então a solução é trivial, né? A gente simplesmente transfere do pino de origem para o pino de destino. Agora, se a gente tem 2 discos, então a gente precisa colocar o disco menor no pino temporário, para depois transferir o pino maior para o destino, e só então o disco menor vem também. Então, quando a gente tem 2 discos, já é obrigatório a gente usar o pino temporário. Se a gente tem 3 pinos, então o que é que acontece? Primeiro a gente tem que colocar o pino menor aqui. Assim, também a graça do problema é você tentar fazer isso minimizando o número de movimentos, né? Então você quer transferir e torna-se um problema matemático, porque a gente quer transferir com o menor número de movimentos possíveis. A gente não quer passar o dia todo aqui transferindo discos. E quando temos 3 discos, a forma ótima, né, com o menor número de movimentos, é começar colocando o disco amarelo aqui, depois vem o disco azul para cá, o amarelo para cá, disco vermelho vai para o final, disco amarelo vem para cá, disco azul para cá e disco amarelo para cá. Quando a gente vai adicionando mais discos, o problema começa a ficar complicado, né? E a gente poderia ter 10 discos. E como é que a gente faz isso? A ideia é escrever um programa para resolver esse problema para nós. Mas para a gente escrever um programa, a gente precisa encontrar um algoritmo para resolver esse problema. A gente precisa descobrir uma forma de solucioná-lo, né, em termos de código. E para isso a gente vai usar o pensamento recursivo. E a chave para a gente conseguir compreender a solução é a gente pensar o que tem que acontecer com esse disco maior, né? Então vamos concentrar no maior de todos os discos, que é o disco vermelho. Inicialmente toda a pilha está no pino de origem e tem que passar para o destino. Mas o que é que acontece com o disco vermelho, que é o maior de todos? Ele vai precisar, em algum momento, vir para o destino. Então, em algum momento, esse pino aqui vai ter que estar totalmente livre para o disco vermelho sair. E, da mesma forma, o pino da direita, o pino destino, ele tem que estar totalmente livre para receber o disco vermelho.
Então, isso significa que toda pilha em cima do disco vermelho vai ter que primeiramente ser transferida para o pino intermediário. Para só então a gente transferir o disco vermelho para cá. E o que é que isso significa? Significa que a gente tem um subproblema agora. Então a gente tem uma versão menor da torre de Hanoi, que é transferir os 4 discos de cima para o pino intermediário, como se ele fosse o destino. E esse pino mais à direita, que é o destino original, nesse subproblema ele vira o pino intermediário. Então, de novo, eu tenho que primeiro transferir esse pino, toda essa pilha com 4 discos para o intermediário, como se ele fosse o destino. E o pino de destino é usado como intermediário nesse processo. Depois que isso acontece, eu transfiro o disco vermelho para cá e, de novo, eu tenho um subproblema, que é transferir os 4 discos menores para o pino de destino. Certo? Então, quando a gente está trabalhando com recursão, com pensamento recursivo, a gente vai sempre assumir que casos menores do problema, né, subproblemas, a gente sempre tem uma espécie de caixa preta que resolve. Né? Então, se a gente supõe que tem uma caixa preta que resolve os subproblemas para nós, vira trivial, porque a gente diz, transfira esses 4 discos de cima para cá, a caixa preta vai resolver. Depois a gente transfere esse disco vermelho, que é o maior de todos, e depois a caixa preta de novo resolve para a gente o subproblema. Só que agora, né, no final, a gente tem que esse aqui é o pino de origem, esse aqui vai ser o destino, e o intermediário vira o pino de origem do problema original. Então a gente tem aí uma fórmula recursiva para resolver o problema da torre de Hanoi, independente do número de discos que a gente tenha, né? Então eu vou mostrar como é que resolve isso no código, mas antes uma pergunta que poderia surgir bem, na verdade podem surgir várias dúvidas. Uma delas é porque essa é de fato a melhor solução, e eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas basicamente a gente tem que entender que em algum momento esse disco vermelho tem que vir para cá, em algum momento. Uma outra opção era primeiro transferir ele para o intermediário, mas aí a gente está só, de algum modo, perdendo tempo. Né? Essa solução que a gente propôs é ótima porque nela não existem movimentos supérfluos. Todos os movimentos são absolutamente necessários. É necessário que em algum momento o disco vermelho vá para o destino. Então, o ideal é transferir ele diretamente para o destino. E também é importante notar, né, que quando a gente faz isso, o disco vermelho ele não interfere mais com nada. Então a gente pode colocar, quando a gente chama o subproblema, passando 4 discos daqui para cá, o fato de existir um disco vermelho aqui não interfere, é como se não tivesse. Né? Porque ele é o maior de todos, então ele não interfere no problema. Sempre que ele estiver aqui embaixo, eu posso colocar qualquer um em cima dele. E, bem, alguns podem estar duvidando ainda que a gente resolveu o problema. Então eu vou mostrar com um programa de computador, com um programinha, eu vou mostrar que realmente ele foi resolvido. Então vamos lá, eu criei aqui uma função chamada Hanoi, né, porque essa é a torre de Hanoi, e quais são os parâmetros dessa função? Primeiro, n, que é o número de discos na pilha. A gente tem que saber qual é o número de discos na nossa pilha inicialmente. E 3 strings, né, que são basicamente no formato textual. São 3 strings que tem... Aqui são os nomes dos pinos. Então, para resolver esse problema, eu vou nomear os pinos. Eu posso nomear basicamente de primeiro, segundo e terceiro, ou qualquer coisa parecida. Mas aqui estão os nomes, né? Aqui é o nome da origem. Aqui vai ser o nome do pino de destino e aqui vai ser o nome do pino temporário. E eu quero escrever um programa que simplesmente diga transfira de determinado pino para um outro pino. Sempre linha, né? Transfira de A para B, depois transfira de C para B e assim vai. Então vamos lá. Bem, a gente viu que, de novo aqui, né? O primeiro passo é
chamar a recursão com o subproblema para quatro discos. E esse aqui, que era o intermediário, vira o pino de destino. E esse aqui, que era o pino de destino, vira o pino intermediário, né? Como aqui a gente está generalizando para N discos, o que é que a gente vai fazer? A gente chama a recursão para N-1 discos, passando a origem, eu quero passar. Eu tenho um problema aqui onde origem, intermediário e destino. Aí primeiro eu chamo a recursão, sendo origem, destino, intermediário, para N-1 discos. Certo? Então eu passo aqui, origem, destino. Eu vou trocar o destino e o temporário, né? Deixa eu chamar de... deixa temporário mesmo. Então o temporário vira o novo destino e o destino vira o novo temporário. Chama de recursão. Depois eu tenho que simplesmente transferir o disco maior para cá. E eu simplesmente imprimo esse comando, né? Então eu vou colocar aqui. Transfira de origem para destino. Certo? Simplesmente um comando para transferir de um pino para o outro. Como a gente sempre transfere do topo da pilha, eu não preciso indicar qual disco eu estou transferindo. E novamente, aí o final é pegar essa pilha menor e trazer do intermediário para o destino. Então o intermediário vira a nova origem, a origem vira o novo intermediário, né? E o destino é o destino. Então eu tenho a segunda chamada recursiva. A origem é o temporário, o destino é o próprio destino e eu uso a origem. O novo intermediário vai ser a origem. E aqui no main, né, eu simplesmente leio o tamanho da entrada, quantos discos vão ter, e eu chamo aqui a função dizendo que os nomes dos pinos vai ser pino A, o pino de origem, pino C, que vai ser o destino, e B é o intermediário. Basicamente, vamos compilar. E testar. Vamos começar com um problema menor, que é apenas com 3 discos, né? Deixa eu colocar aqui. Então a gente tem 3 discos. Vamos ver. Transfira de A para C. Transfira de A para B. Transfira de C para B. Transfira de A para C. Transfira de B para A. Transfira de B para C. E transfira de A para C. Então a gente vê que pelo menos com tamanho 3 funcionou direitinho. E se a gente tiver 5 discos, eu não vou testar aqui, porque já vai crescer o número de movimento, de transferências, mas o programa resolve, né? Se a gente colocar 10 discos, o programa vai continuar resolvendo, mas veja, o número de movimentos já fica muito grande, né? Na verdade, com 10 discos, a gente já tem mais de 1000 movimentos necessários. Mas é isso. Eu acho esse exemplo excelente para a gente entender o poder do pensamento recursivo, né? Como é que um problema tão complexo consegue ser resolvido com 4 linhas de código, 5. Então, eu gosto muito desse exemplo. Espero que vocês também tenham gostado. Um grande abraço.